Olá, minha gente, Reirene Tou criou Jesus Cristo. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos. Novamente nós queremos dar continuidade a esse pequeno resumo, essa síntese da pessoa do anticristo baseado em Tessalonicenses capítulo 2. Há muito debate aí em relação à apostasia, né? Alguns interpretam a apostasia de uma forma, como uma rebelião, e outros interpretam como realmente o abandono da fé. E eu prefiro pensar na segunda hipótese, né? Como abandono da fé, porque a carta ela é escrita para consolo. Né? Então, apostasia no sentido de rebelião e só no sentido de rebelião, não que não exista, a rebelião existe, claro. Porque no fim dos tempos, no fim dos dias agora, existe essa resistência, né, à verdade de Cristo. Mas para nós ali, para mim, pelo menos para mim ali, é realmente, como o texto diz, né? Porque a sua manifestação será segundo a eficácia, com grande poder, né, de milagres, sinais e maravilhas. Né? Então esse aposta, esse antideus, né? Esse anticristo, esse antideus, esse antifamília, esse antivalores, esse antiética, esse anti-amor, esse anti-perdão, esse anti-luz, todos os antes possíveis que possam ser colocados, podem ser colocados aí, né? Então ele se levanta contra tudo que se adora ou que se chama Deus, e se assenta no lugar querendo parecer Deus, né? A gente já viu isso aí na absurda tentativa, né, de Satanás, né, na insane tentativa de Satanás de usurpar o trono de Deus, e sendo ele lançado de lá para baixo. E é bom lembrar que Satanás está sempre caindo, ele foi expulso do céu, hoje ele habita aí nas potestades do ar, depois da grande tribulação ele vai ser lançado na terra, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse, sai dos que habitam a terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. E depois, no fim da grande tribulação, ele vai ser preso por 1000 anos, será lançado no abismo, ficará preso lá durante 1000 anos. Depois, no fim dos 1000 anos, ele vai ser solto por um pouco de tempo. Apocalipse diz que ele sairá a seduzir, a sua maior arma é a sedução. Cuidado com a sedução. Cuidado para você não ser seduzido pelo pecado, pelo engano, pela mentira, pela injustiça, pela falsa teologia, né, pela teologia barata, antibíblica, anti-hermenêutica, né, doentia, desviada da verdade. Então ele sai a seduzir as nações, e a Bíblia diz que uma multidão segue. Então Jesus desce, né, e o enfrenta, e o destrói e o lança no abismo, onde já está o falso profeta e a besta. No Lago de Fogo não existe ninguém até agora. Quem vai inaugurar o Lago de Fogo vai ser a besta e o falso profeta, certo? Que acontece antes, né, do juízo final, do trono branco. Tá? Não se esqueça que cada juiz deve ser identificado dentro do seu tempo. São 7 juízos, certo? O juízo do nosso pecado, né? O juízo que nós fazemos de nós mesmos, examine-se cada um a si mesmo. O juízo do tribunal de Cristo, né? O juízo de Israel, o juízo dos anjos e o juízo final. Então, cada juízo deve ser interpretado dentro do seu contexto para que não haja mistura, para que não haja um desencontro entre esses acontecimentos da escatologia bíblica, né?
Então, gente, falando um pouquinho desse anticristo ainda, ele tem algumas características. O livro de Daniel, capítulo 9, 26, nós já lemos lá, e você deve lembrar, ele fala do príncipe que há de vir. Quem é o príncipe que há de vir? É uma referência a quem, esse príncipe que há de vir? Com certeza, né, ao anticristo. Versículo 27, ao passo que o versículo 27 revela suas atividades. Então, no versículo 9 e 26, capítulo 9 e 26, você tem essa pessoa que há de vir, certo? E no 27 você tem as suas atividades. Então, das atividades desse anticristo, tem uma que é a mais importante de todas. Qual é? Esse anticristo, quando ele se manifestar, após a igreja ser arrebatada, né, e que ele se manifestar, no princípio da grande tribulação, ou da tribulação, né? Tribulação tem 7 anos, mas ela está dividida em 3 anos e meio de falsa paz e depois mais 3 anos e meio da devida grande tribulação, que está escrito lá, que Jesus falou dela, né? E que os apóstolos também falaram dela. E ela é mostrada lá tanto no livro de Daniel, como é mostrada também aqui, em partes, ou a parte dela, Tessalonicenses, também é mostrada no capítulo 13 de Apocalipse, né? Versículo 1 e versículo 11, a manifestação do anticristo, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Certo? Para você se identificar e se ajustando. A que sobe do mar é o poder político, né? Ele ascende, né? Ele sai dentro, ele se levanta dentro do mar. Mar significa povos, nações, certo? Então é o poder político. Esse poder político está no 17 de Apocalipse, que é mostrado novamente esse poderio, né? Esse sistema maligno. E no capítulo 13, versículo 11, fala do falso profeta, né? Que é o antideus. Assim como Jesus teve João Batista como precursor, o anticristo também terá o seu falso profeta, o seu antideus, que é aquele que virá fazendo sinais, maravilhas, prodígios, entendeu? É o falso profeta. Ele é mostrado, ele é visto no capítulo 18 de Apocalipse, da falsa Babilônia. Aquela Babilônia, certo? Que eu já falei dela, que é a cristandade apóstata. É a Babilônia que vai incluir todas as religiões do mundo, inclusive o cristianismo paganizado, inclusive os evangélicos pagãos, né? Evangélicos aí que se diz evangélicos cristãos, protestantes, mas são cheios de idolatria, né? Cheios de ídolos, são evangélicos idólatras, certo? Que não seguem a Cristo. Eles são adoradores, né? Eles estão sendo preparados para adorar, fazer parte da religião apóstata do anticristo, que é a Babilônia. Aparentemente, as tensões no Oriente Médio extremo entre judeus e árabes continuará, né? Não existe ali esse enfrentamento entre árabes, certo? E judeus, que não é uma coisa de agora, não é uma briga de agora. Essa briga antiga, essa briga existe, né? Desde lá de Abraão, do começo lá atrás, quando Abraão saiu fora do plano de Deus, né? E arrumou um filho lá no Egito, através de Agar, que são os descendentes, né, diretos, né, os árabes descendentes diretos desse filho chamado Ismael, que é o filho de Abraão com Agar. Mas a promessa era feita e foi feita, e Deus disse que daria a Abraão um filho e lhe deu, no tempo certo, de Sara, Isaac. Então os descendentes de Isaac são o povo judeu, ou os israelitas, os judeus. Então essa briga é constante. Essa coisa antecede, né? Aliás, ela antecede, não, ela é antiga, né? Essa briga entre judeus e árabes. Nesse ponto, o príncipe que virá, o anticristo, surgirá em cena a fim de procurar estabelecer a paz. Sua realização diplomática, bem como sua aceitação popular, será saudada como alguém sem igual. Então veja, gente, o mundo está gritando, o mundo está pedindo por alguém
que consiga manter, trazer a paz ao mundo. O mundo vive em desespero, entendeu? É um mundo em guerra, é um mundo em desespero, é um mundo que está mergulhando no caos, entrando no caos, certo? Ninguém, nem a ONU, nem o Trump, entendeu? Nem a China, nenhum poder político vai conseguir resolver essa situação aí de guerra, né? De confrontos que tem levado milhões de pessoas aí a mortes inocentes, certo? Ninguém consegue resolver isso, mas o anticristo vai conseguir resolver. Ele vai conseguir unificar essas duas nações, esses dois povos aí, e será aclamado pelo mundo inteiro como o homem que o mundo precisa, como o homem que o mundo esperava, né? Ele é visto na nova era como o avatar de síntese, né? Ele é visto como o super-homem que resolverá o problema mundial aí, que é a falta de paz. Segundo se lê em Apocalipse, as pessoas que viverem na época em que o anticristo reinar se sentirão satisfeitas com esse estilo de administração. Nesse êxtase perguntarão quem é. Veja o que está escrito em Apocalipse. Nesse clima aí de governo satisfatório, nesse clima aí de governo adequado, ajustado, está lá em Apocalipse 13, versículo 4. Eles farão a pergunta: quem é semelhante a ele? Quem pode se igualar a ele? A quem? Está falando de quem? Quem é esse pronome ele aí? Está se referindo a quem? Está se referindo ao anticristo. Viu? Ao anticristo, ao super-homem de Satanás. Quem é semelhante a ele? Quem poderá, né? Quem poderá contra ele? Quem poderá lutar contra ele? Porque esse anticristo ele vai ter o poder mundial, ele vai governar o mundo politicamente, financeiramente, ele terá ao seu dispor tudo que ele precisa para controle total da humanidade. Certo? Ele vai estar na cabeça da pirâmide, entendeu? Ele vai estar no domínio, ele vai dominar a maçonaria, ele vai dominar os Illuminatis, né? Ele vai dominar tudo que você pensa nos dias de hoje, que domina, que governa, de uma certa forma o mundo, toda a inteligência artificial estará à sua disposição, à disposição do anticristo. O anticristo propriamente dito apresentará características que destacarão dentre os homens, dentre os demais homens internacionalmente conhecidos. Seu próprio nome aponta para isso: anticristo, contra Cristo, ungido de Deus. A palavra de Cristo é ungido. Ele será ungido pelo próprio Satanás, sua fonte de poder. Então ele vem, o anticristo vem com uma unção do inferno, entendeu? Com o poder do inferno. Viu? É a penúltima tentativa de Satanás de dominar toda a humanidade. Esse anticristo fará isso, tentará fazer isso, certo? E você e eu, nós cristãos, precisamos estar atento a isso. Note um detalhe: o prefixo ante é totalmente diferente do prefixo ante. Ante com E, né? E ante com I. Ante com E é usado para datas, épocas e estações. Por exemplo, anteontem, anti-reforma, anti-republicano, antediluviano. Já o prefixo ante com I indica contrariedade, oposição, certo? Outro nome que lhe é atribuído é o de iniquo, em grego anomos, que quer dizer desordeiro, oposto à ordem estabelecida, certo? Porque nomos é lei, é o prefixo de negação, então é contra a lei. Quando você fala de justiça ou de justo, a palavra lá, né, é dokimos, em grego. Então, quando você coloca o prefixo adokimos significa desqualificado.
né? Então esse prefixo aí grego a, ele serve para negação. Anomos é a negação da lei, é uma outra característica dele. Tem muita coisa, gente, para falar sobre esse anticristo. Tá? Eu estou pegando aqui alguns pontos principais, né, para que nós tenhamos uma ideia de quem ele será. Veja, haverá, como já ocorre, falta de crédito nas enunciações políticas. Ninguém mais confiará no dito pelos seus governantes. Não haverá solução para problemas das mais variadas ordens. Todo mundo está vendo isso, não tem solução, eles não se entendem, o poder político não se entende, certo? O legislativo, o judiciário, o executivo não se entendem, eles não conseguem se entender. Por que não conseguem se entender? Vai mais uma informação para você, não existe eleição, existe seleção, viu? Não existe. Pensa em um poder só da direita. Pensa comigo, no poder só da direita. Se a população fizer força, ela derruba, certo? Se você tiver o da direita e o da esquerda, você forma uma pirâmide, certo? E o povo está na base embaixo, sustentando a pirâmide. Você entendeu? O povo da esquerda e da direita, entendeu? Forma uma pirâmide, entendeu? É o que faz com que a população, né, a massa que é manipulada o tempo todo. Ortega Gasset, filósofo famoso, falou sobre o homem-massa. O que é o homem-massa? Certo? É a manipulação da massa ao meu favor. Viu? Então, quando você pensa que você tá do lado da direita, você está certo, ou da esquerda está certo, entendeu? Não está todo mundo errado, entendeu? Isso é um esquema muito bem feito pelos políticos, certo? Para se manter no poder. Você pode prestar atenção que eles brigam entre eles durante a campanha, durante a eleição, depois eles mesmos, quem ganhou acaba colocando o outro, certo? Que era seu adversário do lado dele. Então não existe eleição, o que existe é seleção. Os Illuminatis, os caras que estão no poder, eles já têm a pessoa certa que vai assumir o poder. Vai mais uma informação, gente. Viu? Quem vai eleger o anticristo vai ser a democracia. Demo vem de povo, cracia é direito, mas o povo nunca tem direito. Viu? Então a democracia não existe. Porque se democracia é direito do povo, olha, gente, vê se o povo tem algum direito aqui na nossa nação. Qual é o direito que o povo tem? Não tem direito a médico, não tem direito à saúde, não tem direito a nada. Viu? Se você quiser ter um bom atendimento, você precisa pagar um bom convênio, como eu pagava para minha mãe. A gente pagava R$ 800 de convênio, mas quando a gente precisava, não atendia. Então o povo não tem direito, não existe democracia. Mas essa pseudo-democracia, essa falsa democracia, ela vai eleger o anticristo. Agora, nesse cenário tão deprimente e caótico, surgirá o homem diferente de tudo que já se ouviu falar. Segundo alguns comentaristas, ele será o homem mais intelectual do mundo. O anticristo será o homem mais intelectual do mundo. Viu? Se eu não me engano, Albert Einstein tinha 160 ou 170 de QI. Consciente, inteligente, capacidade de inteligência. Certo? Tem um camarada chamado William James Sear, com 260, se eu não me engano, de QI, que se é possível, né, medir, chegar a esse ponto. Viu? Mas o anticristo, ele vai ultrapassar a tudo que você possa imaginar de inteligência, porque ele vem com inspiração do inferno. Entendeu? Ele vem com a inteligência e com a sabedoria de Satanás. Em termos de sabedoria, Deus está em primeiro lugar. Quando você fala de Deus, está se falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Em segundo lugar está Satanás. Em terceiro lugar está Daniel. Está lá no livro de Ezequiel escrito: tu és mais sábio
do que Daniel. Está falando de quem? De Lúcifer, de Satanás, do anjo caído, certo? E em quarto lugar vem Salomão. Então o anticristo, ele vem com essa inspiração, com essa sabedoria do inferno, do diabo. Esse homem fará emergir as esperanças humanas até então voltadas para o bem-estar coletivo. Será o Messias da nova era. Era que ele fará florescer aos olhos mais atentos que já não viam a salvação. Trará seus adeptos com tamanha atenção e carisma que arrastará segmentos inteiros após si. Representará muitos mais do que um ídolo para uma geração, alguém extremamente especial. Entendeu? O anticristo vem para atender a todas as necessidades da humanidade, seja política, seja religiosa, seja econômica, seja psicológica, seja emocional. E eu não sei se você sabe, mas a nova era, ela não é uma religião, é um movimento híbrido, onde tudo é aceito em nome da unidade. Então, o projeto Nova Era, tá, que está sendo aí espalhado pelo mundo inteiro, e no movimento Nova Era tem questões políticas, tem questões religiosas, tem questões econômicas, tem questões ambientais. O movimento Nova Era não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Ela tem os seus símbolos, como a estrela de 5 pontas, a ponta apontada para cima, é o homem em busca da divindade. Ou, aliás, o movimento luciferiano aponta para cima a estrela de 5 pontas. Né? Aponta para baixo, tem um outro significado. E se você pegar uma estrela de 5 pontas, se você desenhar a estrela de 5 pontas, você vai ver que são 2 triângulos que se encontram, um para cima e outro para baixo. Esse triângulo de cabeça para baixo foi usado na roupa dos judeus quando Adolf Hitler eliminou 6 milhões de judeus no Holocausto. Estrela de 5 pontas. Né? Tem o hexagrama também, que é usado muito no satanismo também, o hexagrama. Entendeu? Você tem o yin e o yang, que é aquele pontinho, né, preto dentro da parte branca, aquele pontinho branco dentro da parte preta, que diz ele que é o equilíbrio, né, que haverá no fim dos tempos, haverá um equilíbrio entre as duas forças negativas e positivas. E essas duas forças se encontrarão e haverá um equilíbrio. O que a gente lembra disso, gente? O que a gente entende com isso? A gente entende o que? A filosofia de Helena Petrovna Blavatsky, a criadora do teosofismo. Né? A dona Helena Petrovna Blavatsky, criadora do teosofismo, ela foi a mentora de Adolf Hitler. E foi ela que enfiou na cabeça de Adolf Hitler que no fim dos tempos tudo será energia. Tudo que é material será aniquilado, será desaparecido, ficará só energia. Ficará só tecnologia, viu? A gente também não está vendo isso aí? A inteligência artificial? Então está tudo dentro do projeto, está tudo dentro do plano do anticristo. Não dá para me passar informações, que são muitas informações, sobre como o anticristo subirá ao poder. Certo? Então todas as religiões do mundo trabalham para isso. O poder centralizado econômico trabalha para isso. O poder político na mão de um homem só trabalha para isso. Esse anticristo, esse antideus, ele terá um poder extraordinário de oratória. Né? Ele falará de forma que prenderá a atenção, né, das pessoas. Adolf Hitler tinha um poder extraordinário de oratória.
Quando Adolf Hitler falava, ele prendia a atenção da nação inteira dos alemães. Viu? Conforme as notícias, os economistas do mercado comum europeu se martirizam na busca de uma moeda internacional. Essa moeda deverá permitir transações em um nível e escala mais íntimos entre os países. Provavelmente o anticristo criará essa moeda, apresentará um elaborado e, por que não dizer, brilhante plano de governo, proporá reformas fundamentais na área da economia social, educacional, de saúde e lazer que serão, pelo menos à primeira vista, infalíveis. Essas reformas tirarão os países das crises. Com certeza, a inflação zero, será zero. E o controle será total. Que maravilha, né? Problema resolvido da humanidade. Cuidado! Cuidado, é a ascensão do anticristo, é a ascensão do falso do antideus. É o que está no Apocalipse capítulo 13. É a besta que sobe do mar, poder político. Capítulo 13, versículo 1. É a besta que sobe da terra. Versículo 11. É o falso profeta, que vai se levantar provavelmente lá no Oriente Médio. Viu? Esse anticristo provavelmente deverá ter duas nações, uma romana e uma judia, porque os judeus não aceitam ninguém reinar sobre eles, entendeu? Se não for judeu. Então esse anticristo deverá ser, esse falso profeta deverá ser um falso judeu, um judeu apóstata. Não dá para falar, é muita coisa para mim passar, é muita informação. O movimento sionista, que não tem nada a ver com o judaísmo ortodoxo, você tem o judaísmo ortodoxo, você tem o judaísmo reformado, né? Você tem o judaísmo messiânico, entendeu? Mas dentro do judaísmo ortodoxo, certo? O movimento sionista, ele apareceu, entendeu? E ele é um cumprimento da profecia de Ezequiel 37, capítulo 37 de Ezequiel. Lá está escrito que Deus fará, em um dia, Deus fará ressuscitar uma nação. Preste atenção, existe ressurreição física, ressurreição espiritual e ressurreição nacional. Ressurreição física de Lázaro, né? Da menina que Jesus ressuscitou, ressurreição espiritual, né? Estando mortos em vossos pecados e delitos, ele vos ressuscitou, ressurreição espiritual. E existe a ressurreição nacional, certo? Que foi o povo de Israel que em 1948, certo? Na ONU, um brasileiro chamado Graça Aranha abriu a carta na ONU, certo? Decretando novamente Israel, dando a Israel novamente a nacionalidade, a identificação de uma nação, agora com um povo, com uma moeda, certo? Com uma religião, porque é isso que identifica uma nação, entendeu? Mas isso tudo é um movimento, um movimento sionista, viu? Essa ressurreição nacional aí de Israel, esse Israel, ele tem por trás disso, você tem que prestar bem atenção que existe por trás disso uma coisa maligna, certo? Porque essa ressurreição aí, e você vai dizer, nossa, mas não é uma profecia bíblica, mas Lutero disse que até o diabo é o diabo de Deus, viu? Dentro do plano de Deus que engloba todas as coisas, o próprio diabo faz parte, está dentro do plano de Deus. Mas como assim, pastor? Está dentro do plano de Deus, porque se não houvesse uma queda de Lúcifer, não havia tentação no Éden. E se não houvesse tentação no Éden, não havia queda de Adão. E se o homem não tivesse caído, Deus não tinha como enviar Jesus. Entendeu? Entendeu como que funciona o plano de Deus? Certo? É uma questão de efeito, causa e efeito. Onde que Deus é mais glorificado? Na permanência de Adão ou na queda dele? Certo? Com certeza na queda dele, porque na queda de Adão, Deus pôde manifestar todo o seu amor na sua pleroma, na sua plenitude,
certo? Que foi a morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Manifestação do maior, do mais profundo, inexplicável, insondável amor de Deus. Por isso nós cantamos, né? Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Depois a gente continua.